Mais perguntas, mais respostas. Estou aqui para isso, não é? Para tirar as suas dúvidas. Então vamos à primeira pergunta. Da Sônia. Posso substituir o Aquabase artesanato por Aquabase madeira e depois aplicar a pátina gel? Pode, Sônia, fica lindo. Olha, eu costumo fazer umas pátinas assim, aproveitando a cor do MDF, não é? Porque quando você aplica o Aquabase madeira, que é um selador incolor, a superfície fica da cor da madeira, né? Então, se a madeira for mais clara ou mais escura, vai fazer parte da pintura. Aí você combina as cores. Geralmente a gente usa a pátina gel em buia, que fica lindo, a mogno, o antique, tem várias opções aí. De preferência as cores fortes, cor clara não vai aparecer não, tá? Aí você limpa o MDF, né, lisinho, passa o Aquabase madeira, seca, dá aquela lixadinha para tirar a aspereza do produto. E aí pode fazer aplicar a pátina gel, fazendo efeitos, esponjado, riscado, lixado, trinchado. Olha, tem muita coisa aí. Dá uma olhada nos meus vídeos aí do YouTube que você vai encontrar esta técnica aí, tá bom? E agora a pergunta do Felipe. Pintei uma caixinha de tinta branca, mas o interior da caixa ficou com a tinta rachada. O que ocorreu? Como resolver? Ah, isso acontece quando você aplica uma camada muito grossa de tinta. Sabe quando a gente quer agilizar assim, e quer ser rápido, e aplica uma camada grossa achando que vai cobrir mais fácil? E depois vai secar e a tinta trinca. Ou a sua tinta está muito grossa. Se já faz tempo que você tem essa tinta branca, geralmente PVA, né? PVA. Então, você aplica uma camada fina de cada vez. Usa o rolinho, em vez de você usar o pincel. O pincel vai com aquela camada grossa e aí tende a trincar mesmo, tá? O ideal é você aplicar o Aquabase primeiro, que pode ser o Aquabase artesanato, que já é fundo branco. Passa uma camada fina, alisa com o rolinho para tirar aquelas marcas das pinceladas, seca, lixa e passa tinta branca, que pode ser um PVA ou uma tinta acrílica. Faz esse teste para você ver. Não aplica camadas grossas, por isso que racha, tá? A pergunta é da Leia. Por que as tintas escuras mancham na hora da aplicação? Como eu devo aplicar? Olha, as tintas escuras, elas têm uma pigmentação mais forte e elas não têm o pigmento branco. Então, a tendência dela é manchar se você não souber aplicar. Não é um defeito da tinta, isso é uma química, ok? Então, o ideal é você não passar fundo branco. Pensa nisso. Primeiro você passa um fundo branco, né? Depois você quer aplicar um bordô? Com certeza ele vai manchar. Um azulão, um verde escuro, um vermelho. Essas cores que são pigmentos puros, não tem mistura, não existe o branco aí dentro. Porque para fazer uma tinta assim, vamos dizer um bordô, se eu colocar o pigmento branco dentro, vai virar um rosa, não é? Um rosa mais escuro, mais forte, mas vai dar um tom de rosa. Então, todas as cores que são assim escuras, elas não têm o pigmento branco dentro. E aí você tem que passar direto na superfície sem o fundo branco. Claro, você vai selar a peça antes com o Aquabase madeira, certo? Que é aquele selador incolor. Você sela, lixa, porque quando você sela a pintura, o acabamento dessa pintura é outro. Porque tem uma película protetora na superfície que não vai deixar que a tinta seja absorvida. Quando a tinta é absorvida, ela geralmente você precisa mais camadas e depende do quanto que ela é absorvida, pode dar manchas. Então, você aplica o Aquabase madeira, o selador incolor, seca, lixa e pinta direto. Nada de fundo branco, porque com fundo branco vai complicar a tua pintura. Faça isso para você ver. Aí, se você passa assim direto, sem fundo branco,
você vai aplicar 2 camadas e a pintura fica linda. A cor fica pura, original. Nunca fundo branco numa cor escura, ok? E como devo aplicar? Como se deve aplicar? Com pincel macio. Geralmente os pincéis sintéticos, esses defilamentos sintéticos são mais fáceis de trabalhar. Macio é um pincel que não abre, que mantém o jeitinho dele. Pincel reto, largo, macio. Passa com o pincel e alisa com aquele rolinho seco. Eu ensino isso todas as vezes aí nos meus vídeos do YouTube. É só você dar uma olhadinha. O rolinho, algumas pessoas falam assim, eu não consigo trabalhar com o rolinho. Não é você encher de tinta, não é passar o rolinho na tinta e depois na peça, não. O rolinho é seco, sem tinta. Passou a tinta com o pincel, rolinho, para alisar a tinta, para tirar as marcas. Faz 2 camadas de uma cor escura desse jeito, a pintura fica perfeita. Depois é só envernizar, tá? A pergunta é da Prisca. Tenho dificuldade de pintar uma peça toda de branco. Que tinta é mais indicada para deixar a peça bem branquinha? Então, Prisca, é basicamente o que eu falei para a Leia, né? Você aplica o Aquabase Artesanato, que é o selador de fundo branco, com pincel e o rolinho seco, deixa aquela superfície branquinha por igual. Seque ou deixe secar, depois pega uma lixa fina, tira aquele excesso, não vai sair nem pozinho nem nada, é só para deixar a superfície lisa, gostosa de trabalhar. E aí você pode usar, tanto faz, pode usar a tinta PVA ou a tinta acrílica branca. O resultado é bem parecido, tá? Aplica, se você quer deixar aquela peça branca, aquela que você vê nas lojas por aí, assim, que ele é perfeito. Artesanalmente é mais complicado, tá? Manualmente é complicado. Aquelas pinturas que você vê, aquele laqueado branco perfeito, é feito, né, com um compressor, um jato de tinta. São várias camadas e eles usam aquela tinta laca, né, à base de solvente, não é PVA não. Mas nós que pintamos manualmente, artesanalmente, usamos PVA ou acrílica, desse jeito que eu te falei, sempre com selador antes e de preferência de fundo branco. Por que o selador? Deixa eu te explicar. O MDF, porque geralmente é MDF que a gente está trabalhando, não é? Com o tempo ele pode soltar um amareladinho, no branco, é bem fácil isso acontecer. Então você prepara a superfície selando. Aí, a tinta de cima não desce para dentro do MDF e aquele pigmento não sobe. E o teu branco fica por mais tempo. Entendeu? Isso mesmo. Então, você já curtiu a página do Fale com Yara no Facebook? Ainda não? O que você está esperando? Você pode curtir e mandar a sua pergunta para mim, tá?